Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante do editorial Quantum Docs. É um texto do André Wamsbecker. O título é Somos o Jogo. A ideia aqui é explorar essa metáfora, sabe? A vida como um jogo. Exato. Tentar entender o que ele diz sobre ego, verdade, essa coisa de dualidade. E, claro, como a gente pode talvez navegar melhor nesse jogo todo. É uma metáfora bem forte mesmo. E o texto já começa, assim, direto num ponto sensível, né? Que é essa nossa mania de resistir, Sim. de não querer encarar umas verdades meio desconfortáveis. Isso, verdades existenciais que tiram a gente do lugar comum. Que confrontam mesmo. A forma como ele fala é bem direta. Ele usa a expressão espernear muito e gritar até o último suspiro para que o ego não aceite esta verdade. Puxa, forte, né? Muito. Já dá o tom, assim, mostra como essa resistência pode ser profunda, visceral mesmo. Essa luta para não encarar certas coisas. Por que será que ele começa logo aí com essa resistência do ego? Olha, eu acho que ele coloca isso como a primeira barreira, sabe? Antes de começar a entender o jogo, a gente tem que sacar o quanto nosso ego luta contra esse entendimento. Para ficar ali no quentinho, no conhecido. No mundo de fantasia que ele menciona? Exato, um mundo de sonhos, de fantasias, uma zona de conforto que é meio ilusória, né? E que, no fim das contas, acaba inflando o ego e às vezes até jogando a gente naquele papel de vítima, sabe? Vítima das circunstâncias. E essa fuga da realidade, ela tem um preço, né? O autor chama de paralisia tridimensional. É uma imagem forte essa. Nossa, é mesmo. Fica parado, congelado, sem conseguir ir em direção a algo maior, talvez. O que ele chama de verdade ou toque divino. Parece que o medo do desconhecido, de sair dessa fantasia, trava a gente. Impede de acessar algo mais autêntico da vida, mas o que a gente perde ficando nessa paralisia. Então, o fascinante é como o texto descreve o que está do outro lado, a tal da verdade. Certo. E não é só um conceito tipo abstrato, é descrita como uma luz radiante, poderosíssima, uma luz tão forte que chega a ofuscar aqueles valores mais comuns, sabe? Mesquinhos, como ele diz, aquilo que a gente acumula no dia a dia. Entendi. Como se fossem crachás sociais, talvez. Pode ser. E a ideia central é que os valores que realmente importam, que têm substância, estão ligados a essa luz, a essa verdade maior. É como se a resistência do ego mantivesse a gente na sombra e a verdade fosse essa claridade toda. E essa dança entre luz e sombra, verdade e ilusão, começa muito, muito cedo na nossa vida, segundo o texto. Ele pega o próprio nascimento como ponto de partida. Para falar do que ele chama de jogo da dualidade. Aquele primeiro impacto com o mundo aqui fora, talvez o choro e logo depois o colo da mãe, ali já tem um contraste, né? Exatamente. Ele usa esse momento para mostrar como a dualidade já se instala ali. Ele descreve quase dois caminhos possíveis. Para os mais favorecidos, essa experiência inicial de carinho, de amor, continua dando uma base mais segura. Certo. Mas para os menos favorecidos, a programação da vida, como ele diz, pode ser mais dura, impor caminhos impiedosos com desafios desde o comecinho. E é nesse cenário de dualidade que o bem e o mal, nas palavras do texto, começam a operar com mais força. E aí gera dor, infelicidade para quem não consegue sacar essa dinâmica do jogo. O que leva a gente para a arena do jogo em si. O texto vai fundo nessa metáfora, né? Pinta a vida como um palco, um tabuleiro gigante, com atores e jogadores profissionais. E ele menciona até os NPCs? Sim, achei interessante isso. Os personagens não jogáveis, que parecem só seguir um roteiro, né? E todo mundo ali numa disputa por poder. Um poder que ele descreve como meio ilusório, cheio de brilho falso. Talvez para manter o jogo funcionando, né? Para hipnotizar quem está jogando. Pode ser. E nesse meio todo, ele diferencia os tipos de jogadores. Tem o que ele chama de jogador autêntico. E como esse jogador? Não é aquele que quer ganhar de qualquer jeito, sabe? É mais aquele que aceita o fluxo, que aprende a mexer as peças ou a ser movido por elas sem se sentir ameaçado pelo resultado final. É aquele que, como diz o texto, sabe cair e levantar.
tem uma resiliência que vem de um entendimento maior. E qual seria esse entendimento maior? O que esse jogador autêntico sacou? Acho que é a compreensão de que a identidade da peça é temporária. O texto deixa isso bem claro. Não importa se você foi rei, peão, bispo, torre durante o jogo. Uhum. No final, quando acaba a partida, todas as peças voltam para a mesma caixa, ali, misturadas, sem definição de raças, cores e gêneros. Essa visão mais desapegada da identidade no jogo é que permite jogar com mais leveza, eu acho, com mais sabedoria, sem aquele medo constante de perder o status, a posição. Essa imagem das peças voltando para a caixa é muito forte mesmo. E conecta com outra analogia que eu achei ótima no texto, a do controle de videogame. Ah, essa é muito boa. Para mostrar os níveis de consciência no jogo, né? Ele compara a nossa fase inicial com a de uma criança fascinada segurando um controle desligado, enquanto outra pessoa está jogando de verdade. Exato. A criança acha que está no comando, sente a emoção, mas é pura ilusão de controle. É isso. Essa é a fase 1, a inconsciência total, a sensação de agir sem agir. Daí vem a fase 2, que o texto descreve como o momento em que a gente percebe que existe um conector. A gente finalmente pluga o controle no console. E aí a coisa muda. Muda. E é interessante porque, ao ganhar o controle de verdade, a percepção do jogo se transforma. Não é mais aquela fantasia colorida, simples. O jogo fica mais pesado, menos colorido, mais denso, mais complexo. A fantasia dá lugar a uma realidade com mais camadas, né? Mais desafios, talvez mais responsabilidade também. E aqui que fica realmente interessante, porque nesse ponto, quando a gente percebe que o controle está na mão e que o jogo é real, complexo, aí surge uma escolha importante segundo o autor. Não é só conectar o controle, né? Não, de jeito nenhum. Conectar é só começo. A escolha crucial é, tá, e agora? O que eu faço com esse controle na mão? O texto dá duas opções bem claras. A opção A é do bom jogador. Certo. É quem entende que para jogar bem, primeiro precisa ajustar as configurações, ir lá no menu, sabe? Mexer no brilho, talvez a nossa percepção, nas cores as emoções, no volume as reações. É um ato de autoconsciência, de ajuste fino. E depois disso, vestir o uniforme correto do seu avatar. Ou seja, assumir quem você é no jogo, de forma consciente, e aí sim, seguir para as próximas fases, sabendo que está jogando para valer. E a alternativa? A opção B, como seria... A opção B é meio que negar essa responsabilidade toda. É continuar como adulto segurando o controle, que beleza, tá conectado agora, mas usar como se ainda tivesse desligado. É ficar como espectador da própria vida. Só olhando o tempo passar. Exato. Vendo as fases passarem sem se engajar de verdade no jogo até chegar ao game over. O texto sugere que essa escolha tem a ver com algo mais fundo, sobre quem a gente é de verdade. Fora do jogo, ele diz que somos seres autênticos, com um poder descomunal de mudar as regras. Um poder nosso, que não dependeria de guias externos, tipo técnicos, mentores ou falsos deuses. Então, escolher a opção B seria recusar esse poder interno. Mas mesmo entre quem escolhe a opção A, quem decide jogar conscientemente, parece que tem estilos diferentes de jogo. Nem todo mundo é o tal jogador autêntico que a gente falou antes. O texto menciona especificamente o jogador que veste o uniforme do ego. Como é esse? Ah, esse é o jogador. Esquentado. É o que entra na arena com tudo, com raiva. O competidor ao extremo, aquele que grita, briga, quebra tudo. O foco dele é destruir o adversário, impor a própria vontade, ganhar a qualquer custo. Joga com raiva, reativamente. É a luta pelo poder que a gente mencionou, mas de um jeito bem explícito, agressivo. E qual a ironia que o autor aponta nisso tudo? A grande ironia que o texto ressalta é que esses jogadores tão focados em ser diferentes, em competir, em atacar o outro, eles não percebem o básico, que na essência os uniformes deles, as cores,
são iguais aos dos adversários que eles combatem. Estão todos no mesmo barco, digamos assim. Exatamente. Participando do mesmo jogo, vestidos com as mesmas limitações do ego. Ficam presos numa briga superficial, numa ilusão de que são diferentes, opostos, e não conseguem ver a estrutura maior do jogo onde estão metidos. E em contraste com essa briga toda do ego, o texto afirma que o jogo da verdade em si, ele não muda. Ele apenas não tá nem aí para as regras que a gente inventa, para as cores dos times, para os uniformes. A verdade por baixo disso tudo continua lá constante. Uhum. E aí vem aquela frase de efeito, né? A verdade nunca perde e nem empata. A verdade é a luz que sempre vencerá. Isso coloca a briga do ego em outra perspectiva, né? Totalmente. E se a gente conecta isso com um quadro geral, com essa busca por jogar de forma mais consciente, o texto traz um elemento chave: o equilíbrio. Certo, o equilíbrio. E não é só uma estratégia boa, não. É descrito como um pedaço dessa verdade que não muda. O equilíbrio seria a força invisível que segura todas as peças ali no tabuleiro, não importa como elas sejam, grande ou pequena, colorida ou preta e branca. Então, buscar o equilíbrio não é só para se sentir bem, é um jeito de se alinhar com a própria estrutura da realidade que o texto descreve. E isso fortaleceria o jogador, daria vantagens estratégicas reais no jogo da vida. Então, se o objetivo não é a vitória do ego, aquela vitória raivosa, e a chave parece ser buscar esse equilíbrio que está ligado à verdade, o que tudo isso significa afinal? O que é ganhar nesse jogo da vida por essa ótica, se não são os diplomas, os troféus, as coisas materiais que a gente geralmente associa com vitória? O que sobra? A vitória, do jeito que o texto apresenta, é uma coisa interna, quase uma revelação. É definida como descobrir o caminho da verdade. É conseguir rasgar o véu da ilusão e finalmente ver essa luz colossal que acaba com a escuridão do ego, da ignorância. De um jeito mais prático, significa superar os limites do próprio ego, conseguir silenciar o barulho todo de fora e de dentro, para ouvir a nossa centelha divina, a nossa essência mesmo. E essa vitória interna parece que se reflete para fora também. Mas não como conquista pessoal, né? O texto continua, certo? Sim, a vitória se completa quando a gente age com compaixão, de forma consciente. Não é esperar aplauso ou reconhecimento, é estar presente de verdade para quem precisa, ficar alerta para as necessidades dos outros. Oferecer compaixão, ele usa uma imagem bonita, dá um suspiro de carinho mesmo para quem nem pede ajuda. É uma vitória que vai além do indivíduo, sabe? Se mostra na qualidade da nossa conexão com o todo, no serviço, sem esperar nada em troca. E aí a gente chega num ponto-chave do texto, que soa como um chamado bem direto para a responsabilidade de cada um. Como ele coloca isso? É bem enfático. O texto afirma que a programação da vida depende exclusivamente de você, em todas as instâncias, agora e sempre. Não dá para passar essa bola para frente. Entendi. É um convite forte para cada um assumir a própria soberania espiritual e abraçar a infinita liberdade de ser. No fim das contas, a mensagem é: somos nós os programadores da nossa experiência nesse jogo. Resumindo então essa nossa conversa sobre o texto Somos o Jogo, a gente começou vendo a resistência do ego à verdade, né? Depois entendemos a vida como esse jogo complexo, cheio de dualidade desde o início. Uhum. Vimos a verdade como essa luz constante e o ego como um jogador que muitas vezes reage demais ou está iludido, preso em brigas superficiais. Exploramos a metáfora do controle do videogame, a importância de conectar e mais ainda de ajustar as configurações internas. E a busca pelo equilíbrio como o jeito de se alinhar com a verdade do jogo. E por fim, a gente redefiniu a vitória, não como acúmulo de coisas externas, mas como um despertar para a luz, uma superação do ego que se mostra em estar presente e ter compaixão. A própria conclusão do texto amarra tudo isso de um jeito bem direto e forte, né? Sim, diz assim: aprenda que o jogo é apenas um jogo. Ganhar ou perder é o equilíbrio.
Entender o equilíbrio é a vitória da vida. Estar sempre conectado é a verdade do jogo. Verdade é luz. É, sem dúvida, uma visão que faz a gente pensar em como tá jogando a nossa própria partida. Uma reflexão que fica, com certeza. Se a programação depende da gente, como diz o texto, talvez a questão não seja só se o controle está conectado, mas quais configurações a gente está escolhendo usar a cada momento. É uma boa pergunta para levar. Bom, queremos agradecer demais pela audiência, pela companhia nessa exploração. Somos muito gratos pela conexão de todos. E se essas ideias tocaram de alguma forma, e se há interesse em continuar acompanhando o trabalho do editorial Quantum Docs, eles estão nas redes sociais. É só buscar por @QuantumDocs. Vou repetir, @QuantumDocs. Isso. E tem mais material também no site deles, go.quantumdocs.space. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.